Olá, você ligado na TV Funvic, Rede RVC, seja muito bem-vindo. Amistoso Internacional de Basquete Feminino, ginásio João do Pulo em Pindamonhangaba. Seleção brasileira e seleção de Angola. Seleção brasileira se preparando para a Copa América. Seleção de Angola se preparando também para uma importante competição africana. É o segundo amistoso entre essas duas equipes. No primeiro amistoso, o Brasil venceu 63-57. Eu estou aqui ao lado do nosso comentarista convidado, o professor Fernando Vale, diretor da Federação Paulista de Basquetebol, Relações Internacionais também da Federação Paulista, uma grande bagagem no basquetebol. Professor Fernando Vale, bem-vindo à TV Funvic, Rede RVC. Estamos aí diante de duas seleções com muito potencial, Brasil e Angola, em mais um jogo amistoso. Bem-vindo, professor Fernando Vale. Obrigado, Reinaldo. É um grande prazer estar com você, junto dessa voz fantástica, que tem uma grande responsabilidade aí no nosso esporte regional. E eu fico muito feliz de estar aqui, podendo colaborar com os comentários nesse jogo, que promete. São duas seleções de grande potencial em seus campeonatos mundiais. São seleções que têm estruturas diferentes de jogo hoje. Seleção de Angola muito bem estruturada, muito bem preparada fisicamente. Estou tendo a oportunidade de acompanhar o trabalho deles de perto. E a seleção brasileira numa renovação que a gente sabe, passa por essa renovação, que era necessária já há algum tempo, com uma comissão técnica nova, jogadoras também novas e algumas de mais idade que já estão há algum tempo aí e acreditando no projeto da seleção, dando estrutura para que a gente faça um bom papel nessa Copa América, Reinaldo. Seleção brasileira de basquetebol feminino ficou durante vários dias na cidade de Pindamonhangaba, com apoio da Prefeitura de Pinda, apoio da Funvic, a Fundação Universitária Vida Cristã, a Funvic apoiando sempre o esporte em todo o país. A seleção brasileira tem a Ramona, camisa 3, a Joyce 6, Pati número 7, Tainá Paixão 8, Jaqueline 9, Tati 10, Ega 13, Kelly Santos número 15, Letícia Rodrigues 23, Nicolete 33, a 34 é a Gil, que foi grande destaque no primeiro amistoso, marcando 13 pontos, foi a cestinha da seleção brasileira, e a Rafaela Monteiro número 55. Pelos lados da seleção de Angola, Rosa número 4, Felizarda meia dúzia, Sônia 10, Cristina 12, Nigiêndola número 15, Tali 5, Joana 7, Rudiane 8, Artemis número 9, Luísa 11, Whitney 13 e Ana, camisa 14. O Carlos Lima é o técnico da seleção brasileira e o Jaime Covilhã, o treinador da seleção de Angola. Carlos Lima foi uma das novidades, né? Para essa nova fase da seleção brasileira de basquete masculino, ele que inclusive recentemente treinou o time de São José dos Campos, né, Fernando? Exato, Reinaldo. É uma promessa aí do basquetebol nacional, tem grandes chances de fazer um bom trabalho, está estruturando a sua equipe técnica agora, né? Ainda está em fase de constituição, mas é um grupo muito bem liderado por ele. Vai ter, lógico, aquele problema, aquela insegurança, talvez, todo o início de trabalho gera, mas é uma grande promessa, é uma boa indicação, assim como vários outros também teriam condições de estar aqui. Cristiano Cedra também, de Osasco, teria grandes condições de estar aqui, né? E a gente tem grande esperança de que ele realmente faça um trabalho de reestruturação nessa nova linguagem do basquete mundial também, Reinaldo, que hoje é um basquete de muita correria, muita disciplina tática, sim, mas também muita correria e sistemas muito dinâmicos de jogo, né? Vai subir a bola no ginásio João do Pulo, subiu a bola! Brasil e Angola a partir de agora e mais um amistoso internacional. Essa é a Nigiêndola, deu rebote, bateu no aro. E aí é o rebote da seleção brasileira com a Tati. Brasil tem na quadra a Tati, a Gil, a Kelly Santos, a Pati e também a Tainá Paixão. Vai batendo bola a seleção brasileira. Gil, destaque no primeiro amistoso, acabou sendo desarmada. Essa é a Rosa, vai na bandeja do contra-ataque, marcação forte da seleção brasileira. Abertura pelo lado direito.
Arremesso de longe, deu ar, essa bola não cai. Rebote brasileiro, Kelly com o Apate. Aí começa a cadenciar um pouco mais o jogo a seleção brasileira. Trabalha com a Gil. Primeira chegada da pivô brasileira. Gil na segunda tentativa. Rebote da seleção de Angola. Sai para o jogo a Itali. Acabou desperdiçando. E a posse de bola para a seleção brasileira. Brasil, você falou bem, né? Tem uma mescla de jogadores experientes, como é o caso da Kelly Santos, da Ega, a própria Joyce. E a chegada de algumas novas garotas, como a Nicolete, né? Que joga nos Estados Unidos e tem só 17 anos. Exatamente. A Nicolete é uma grande promessa. Recebeu em torno de 8 convites de universidades americanas, universidades tradicionais americanas, inclusive Southern Idaho, e é uma grande promessa. Eu acredito que ela possa dar uma consistência muito grande de velocidade no jogo. Mas nós temos o problema das antigas, né, Reinaldo? A gente sabe que isso vai deixar o jogo um pouco lento. A chegada primeira do Brasil na bandeja, os primeiros 2 pontos com a Tati. E já levanta a torcida no ginásio do João do Pulo. Tati, os primeiros 2 pontos da seleção do Brasil. E responde rapidamente a seleção angolana. 2-2, faltando 8 minutos para terminar o primeiro período aqui no ginásio João do Pulo. Brasil e Angola. Vai trabalhando a seleção brasileira. Essa é a Gilmara. Trabalha com a pivô Kelly. Vem para o jogo à parte, se apresenta a armadora, Tainá Paixão. Fez um grande jogo no primeiro amistoso. Bate bola, Tainá Paixão, tem espaço, vai para o arremesso. Acabou andando. E aí é posse de bola para a seleção de Angola. Você teve contato direto, Fernando, com a seleção angolana? Você foi uma espécie de chefe da delegação aqui em Pindamonhangaba. É uma seleção também que tem futuro. O que deu para você entender um pouco dessa seleção angolana? É uma seleção que tem uma estrutura técnica muito forte, já muito definida. É uma escola que segue orientações da escola europeia. Realmente é uma seleção que já está pronta para competições em nível mundial. É grande cotada para ser campeão da África esse ano. E realmente é uma seleção que já está um pouco à frente na preparação em relação ao Brasil. A tentativa de 3 pontos da Itali. Deu ar, essa bola não cai. Pati. Sai para o jogo a seleção brasileira. Armação de jogadas com a Tainá Paixão, camisa 8. Vem para o jogo a Gil. Vai para a finta, para o arremesso. Está parado o lance com falta. É a primeira falta do jogo, primeira falta da seleção de Angola. No primeiro amistoso, Brasil e Angola, a Gil, camisa 34, foi a cestinha, marcou 13 pontos. A Kelly Santos, pivô, fez 8. E a Tati, também 8 pontos. Foram as grandes destaques do primeiro amistoso. Tá aí a Gil. Converte o primeiro arremesso livre. A Gilmara, camisa 34 da seleção brasileira. Vai para o segundo arremesso. Converte o segundo arremesso. 4 para a seleção brasileira, 2 para Angola. Faltando pouco menos de 6 minutos para terminar o primeiro período aqui no ginásio João do Pulo. Essa é a Sônia Felizarda. Vai trabalhando com a Cristina. Armação de jogada da Itali, camisa 5. Tentativa de 3. Refugou, voltou. Fez o giro, a infiltração, arremesso. E aí funcionou o ataque da seleção angolana. Está empatado o jogo 4-4. E no primeiro amistoso a gente percebeu que até o último período a diferença não passava de 2, 3 pontos, né? Depois que o Brasil deslanchou. Essa é a tendência de novo, Fernando? Veja bem, a seleção de Angola está muito preparada fisicamente, Reinaldo. É uma equipe que tem uma estrutura muito forte para isso, já conta com a estrutura física muito forte. Então a tendência é que hoje o jogo continue equilibrado novamente. Você veja que é uma seleção que está, inclusive, muito bem equilibrada no jogo, mesmo durante os erros. Então eu acredito que vai ser um jogo equilibrado até o final. Aí a Tati vai para a bandeja, 2 pontos mais para a seleção brasileira, Tati. 6-4 para a seleção do Brasil, não desperdiçou esse contra-ataque a camisa 10, a Tati. E acaba marcando mais 2 pontos, né? 4 pontos da Tati já no jogo, os outros 2
da a Gilmara, camisa de número 34. Mais uma vez, uma boa presença do público no ginásio João do Pulo, em Pindamonhangaba. Um presente, não só para Pindamonhangaba, mas para toda a região do Vale do Paraíba. Aliás, no intervalo da partida, a gente vai falar um pouquinho mais com o professor Fernando Vale, nosso comentarista convidado, sobre a expectativa, né? O futuro do basquete em nossa região, a região metropolitana do Vale do Paraíba. Funciona o sistema defensivo da seleção brasileira. O que dá para perceber também, Fernando, você que é professor de basquete, treinador, né? As defesas hoje funcionam um pouquinho melhor do que ontem, né? Você observa que no jogo de ontem, Angola pressionou muito o Brasil. A tendência do jogo hoje, que seria uma afrouxada dessa defesa, não está acontecendo. As duas defesas estão ajustadas e a proposta do jogo está aí. Evitar que se caia num jogo armado com facilidade. No giro da proteção no corpo, a Gilmara coloca o Brasil na frente de novo, mais 2 pontos, abre vantagem, 8-4 para a seleção brasileira. Por enquanto só pontuaram a Gil e a Tati. Desconta a seleção angolana. Cristina foi para arremesso com liberdade. Lembrando que o Brasil tem em quadra o seu quinteto principal do técnico Carlos Lima. A Tati, a Pati, a Tainá Paixão, Kelly Santos e a Gil. Essa bola não sai, vai trabalhando no sistema defensivo a seleção de Angola. Você acompanha todos os detalhes na TV Funvic, Rede RBC. Demorou demais na quadra defensiva, né? Não percebeu o cronômetro, foi isso, né, Fernando? Você veja o nível de segurança da armadora, né? Ela realmente está muito segura, mas você observa que ela está procurando segurar um pouco o jogo no ataque. Realmente a tendência do jogo é que caminhe para 2 escolas de defesa hoje. Vamos observar como que vai ser essa evolução. Faltando 4 minutos e 20 para terminar esse primeiro quarto, primeiro período aqui no ginásio João do Pulo. Uma falta de ataque agora. Vacilou a seleção brasileira, posse de bola para o time angolano. Vai sair para o jogo a Felizarda, camisa meia dúzia. Essa é a Itali. Já está na quadra ofensiva, a marcação é forte da Tainá Paixão. Amistoso internacional de basquetebol feminino, Brasil e Angola. No primeiro amistoso, o Brasil venceu 63-57. Bola fora. O ataque erra porque a defesa está forçando uma marcação maior, ou o ataque erra de repente para tentar se livrar dessa bola, hein, Fernando? Não, nesse caso agora, Reinaldo, você observa que foram 3 erros, 3 turnovers de Angola, por erro mesmo de Angola. A defesa do Brasil estava posicionada normal e Angola cometeu os erros. Agora os 2 primeiros pontos da Pati, camisa de número 7. Levanta o torcedor no ginásio João do Pulo. Abre 4 pontos de vantagem, Brasil 10-6. Faltando 3,5 para terminar esse primeiro período. Aí vai trabalhando de novo, batendo bola, armadora. Aí tá ali. Ela arrisca sempre de 3, foi na infiltração. Abriu na ala direita, vem a bola de 3, essa bola caiu. É um dos lances mais preferidos, né? Da jogadora fazer esse arremesso de 3 ao Whitney, camisa 13, deu certo, hein, Fernando? Exato, Reinaldo. Observa a armadora de Angola, Itali, o potencial de infiltração que ela tem. Isso pelo fato dela jogar na escola europeia. É uma jogadora que hoje joga na Europa. É uma jogadora muito forte fisicamente. É impressionante o que essa menina levanta de peso, de carga na academia de musculação. E você vê que isso reflete no jogo. Olha, a Gilmara está reclamando com a arbitragem, alguma coisa ali, né? Teve uma falta aqui na quadra defensiva do time de Angola. E ele está dando posse de bola para a seleção angolana. E a Gilmara foi lá na reclamação com a arbitragem, está apontando, está conversando. E o Brasil tem mudança da quadra. Vem a rápida Rafaela Monteiro, 55. Essa corre bastante, hein? Para puxar um contra-ataque é com ela mesma. Olha, o treinador de Angola também reclama com a arbitragem. O pessoal não consegue se entender, apesar de falar a mesma língua, né? A língua portuguesa de ambos os lados.
É bola brasileira, viu, Fernando? Exato, a interpretação é fácil, né, Reinaldo? Eles falam muito bem, isso é tranquilo. A dúvida é a interpretação da arbitragem mesmo. Mas já se acertaram, o jogo segue. 12-9, Brasil na frente. Vai abrindo vantagem. A Paty está jogando e jogando bem. Agora vem a Gil no contra-ataque para fazer mais 2. E força o técnico da seleção de Angola, o Jaime Covilhã, a pedir o seu primeiro tempo. Pedido de tempo do técnico da seleção angolana. Brasil abre boa vantagem. 14-9. Vai aparecendo o bom basquetebol da Gil. O bom basquetebol também da Tati. E a Paty, camisa 7, também já começa a se destacar. Fernando Vale, o jogo nesse momento, Fernando, Brasil 14-9. Isso, essa diferença de placar, Reinaldo, é devido a 4 turnovers de passe da seleção de Angola. É uma situação de displicência no ataque. E o Brasil aproveita essa oportunidade e fazendo exatamente aquilo que você falou, com a troca feita pelo Carlos Lima, acarretou uma velocidade maior da seleção e essa diferença no placar. Mas vai continuar equilibrado esse jogo, na minha opinião, por enquanto. O pedido de tempo do técnico da seleção de Angola, que viu aí a seleção brasileira ampliando já o placar, chegando a 14-9, abrindo 5 pontos de frente a seleção brasileira nesse primeiro quarto, faltando 2 minutos e 51. Treinador brasileiro aproveitou a parada também, o Carlos Lima ali com a sua prancheta, conversando com as jogadoras. E agora, os dois times voltando à quadra, aqui no ginásio João do Pulo, na cidade de Pindamonhangaba. 14-9, Brasil na frente, faltando 2:51 para terminar esse primeiro período. Sai para o jogo a seleção angolana. Olha, o tempo vai passando e ela não passa para a quadra adversária. A marcação é forte da Tainá Paixão. Melhor para Itali. Da defesa para o ataque. Ela sozinha. Sexta para a seleção angolana. Reinaldo, observa a atenção dos técnicos em relação à arbitragem. Mas veja bem, novamente o desequilíbrio foi a Itali, a armadora. Fisicamente ela tem um diferencial para esse jogo. Vai ser fundamental uma marcação do Brasil mais eficiente sobre ela. A arbitragem de novo ali conversa agora com o pessoal da mesa. O técnico Carlos Lima. O Carlos Lima se apresenta ali, fica bem pertinho, né? De dois árbitros. Também questionando alguma coisa, valendo uns pontos, tudo normal. 14-11 numa bela jogada de contra-ataque, uma bela jogada que saiu da defesa, foi lá para fazer a cesta. A jogadora Itali, camisa 5, armadora do time de Angola. Vai para cima, Brasil. Essa é a Gil. Vai trabalhando com a Tainá Paixão. Vem a Monteiro, vai para arremesso, Rafaela Monteiro. Os 2 primeiros pontos da Rafaela Monteiro no jogo, 16-11 para a seleção brasileira. Acabou escorregando a atleta de Angola. 5º turnover, hein, Reinaldo? 5º erro da seleção de Angola, sozinho, sem marcação nenhuma. Tem novidade na seleção brasileira. A Paty saiu para a entrada da Ramona, camisa de número 3, que no primeiro amistoso também chegou a fazer a diferença no último período. Grande promessa do basquetebol brasileiro. Parado o lance, marcada a falta de ataque da seleção brasileira. Tem alteração também no time de Angola, está saindo a meia dúzia Felizarda, está entrando a Ana, camisa 14, a Ana também se destacou na seleção de Angola no primeiro amistoso. Muito forte, usa bastante o corpo, né? Trabalhando ali debaixo do garrafão. Itali. Vai para cima a seleção de Angola, sempre na individualidade. Fez o giro. Nigiêndola. Vem de 3, essa bola de 3. Deu ar, não caiu. Aí tocou em cima da tabela, o lance está parado, bola para a seleção brasileira. Gostando do jogo, professor Fernando Vale? 16-11, Brasil na frente. É um jogo tenso, Reinaldo. Não é um jogo ainda bonito de se ver. É um jogo que as equipes estão procurando descobrir as falhas das suas adversárias. Muitos erros de ambos os lados, mas a gente percebe
uma estabilização mais rápida do Brasil. Isso pode refletir numa diferença maior de placar daqui a pouco, nos próximos 2 minutos do início do segundo período. Tá? Rafaela Monteiro foi para mais 2 pontos, Brasil 18-11. Essa é a Ana. Acabou de entrar, usa a força física. Vai trabalhando no setor ofensivo a seleção angolana. Marcação do Brasil funciona. E a comemora, inclusive, a Ramona, né? Fechou ali, colocou uma parede para impedir a chegada da jogadora angolana. É posse de bola para a seleção do Brasil. Está saindo a Gil e entrando a Ega, uma das mais experientes da seleção brasileira. E a Nicolete também, hein? Não jogou no primeiro jogo, no primeiro amistoso. A Isabela Nicolete, 33, está fazendo a sua estreia oficial na seleção adulta brasileira. Garota que joga nos Estados Unidos, tem apenas 17 anos de idade. Vamos ficar de olho na Nicolete, está no jogo. Brasil fez mais 2. Tentativa de ataque da seleção de Angola. Essa bola é brasileira no contra-ataque com a Ramona para Isabela Nicolete. Pode ser os primeiros 2 pontos dela na história da seleção adulta. Essa bola não cai. Nicolete está na quadra, uma de 17 e a outra, se não estou enganado, a Ega de 38 anos, né? Pois é, Reinaldo, é uma opção do Carlos de fazer uma estabilização do jogo do Brasil. E você percebe que Angola está sentindo isso. A defesa de Angola tem uma dificuldade para fazer a leitura de entrada dos nossos pivôs pelo meio. Isso pode fazer diferença no jogo. A experiência da Eger pode fazer diferença no jogo, das jogadoras experientes de um modo geral. Muito bem, nós estamos agora com o final desse primeiro período, o primeiro quarto encerrado, placar de 20 para o Brasil, 13 para a seleção de Angola. Diferente do primeiro amistoso, né? O Brasil hoje abre uma boa vantagem já no início da partida, 20-13. Seleção brasileira, portanto, termina esse primeiro quarto com uma boa vantagem. Aí, Fernando Vale, que dá para falar desse primeiro quarto, como foi o comportamento da seleção brasileira? É um time que vai disputar a Copa América visando um campeonato mundial, né? Exato. 6 turnovers de Angola levam essa diferença do placar. Não tanto pelo jogo forte de ataque do Brasil. O Brasil precisa padronizar um pouco mais o ataque, precisa ter um conceito de jogo um pouco mais definido e um pouco mais rápido. Angola, se não cometer esses erros, pode equilibrar esse jogo facilmente. Mas é interessante, Reinaldo, eu queria citar uma situação também de comparação em relação à escola, né? Você veja, a seleção do Brasil é 7ª no ranking mundial hoje. E a seleção de Angola é 23ª. Você veja que a diferença é muito pouca dentro do jogo, né? Isso eu faço questão de destacar isso, porque muitas vezes as seleções nacionais nossas aparentemente estão por transição e não conquistam grandes resultados, mas isso não significa muita coisa, porque nós fazemos parte de um bloco muito seleto a nível mundial, né? E isso está se refletindo no jogo aqui, está dando para a gente observar isso no jogo aqui. Muito bem, jogadoras voltando à quadra para o segundo período, segundo quarto do jogo. O Brasil tem uma boa vantagem, 20 para a seleção brasileira, 13 para a seleção de Angola. Estou aqui na cabine do ginásio João do Pulo em Pindamonhangaba com o nosso comentarista convidado, o professor Fernando Vale. Já com muita história no basquetebol, principalmente na região metropolitana do Vale do Paraíba. É diretor na Federação Paulista de Basquetebol, diretor de Relações Internacionais da Federação também. É o nosso comentarista convidado, também faz parte do nosso time. Aí o arremesso de fora, deu ar, essa bola não cai. Tentativa da Rafaela Monteiro. E aí, olha, 2 contra 1. E aí os 2 pontos para a seleção de Angola, ainda com uma falta. Vacilou a seleção brasileira na saída. E aí 2 contra 1 ficou difícil, né, Fernando? Mas você veja, novamente, o jogo tende a ir para situações de erros. Então quem errar menos nesse jogo vai vencer. Um erro infantil da seleção brasileira numa saída de bola. Já refletindo também um pouco de cansaço do jogo de ontem, né, Reinaldo? Isso dá para observar. Você veja que o ritmo do jogo diminuiu bem.
E aí foi um ataque de 3 pontos, né? 2 da Luísa, depois mais um arremesso livre, converteu. Luísa, mais 3 pontos para a seleção de Angola, diminuiu. 20-16. Isabela Nicoletti vai trabalhando a seleção brasileira. Gil, Rafaela Monteiro, vem de longe para 3, para 3. Essa bola bate na tabela, não cai. Gil vai brigando. É bola brasileira. Estourou o tempo. Aí parou. Desperdiça o ataque a seleção brasileira. Brasil 20-16, faltam 9 para terminar esse segundo período. Itali. Brasil cometeu uma falta nesse segundo quarto, nenhuma falta ainda para a seleção de Angola. Itali, a armadora trabalha bem, hein? Vai para cima mesmo, usa o corpo. Como já disse o Fernando, a questão física, né, também acaba prevalecendo nesse momento. E a força física ela acaba utilizando, né? Aliando a técnica, a tática, ela vai para cima. Posse de bola para a seleção angolana. Ana vai trabalhando com a Artemis. Acabou de entrar a camisa 9. Passou pela Whitney. Para ela, Whitney. Na infiltração, Ega. Chegou, mas aí a Whitney acabou andando com a bola. Posse de bola para a seleção brasileira. Desperdiça o ataque à seleção angolana. Novo erro infantil, Reinaldo. Você observa que o jogo tem muitos erros infantis de jogadoras desse nível, que reflete na qualidade do jogo. É um jogo que está sendo armado agora, é um jogo tático muito forte. As seleções estão procurando garantir um jogo armado para não ficar tanto na correria, o que seria prejudicial fisicamente até para a sequência de competições agora. Angola no ataque. Aí tentativa de um bom lance ali da Itali com a Whitney. Muito forte esse lançamento. Posse de bola para a seleção brasileira. Isabela Nicoletti. 17 anos, joga nos Estados Unidos. Primeiro jogo dela no time oficial adulto brasileiro. Rafaela Monteiro fez o giro, essa bola não cai. Rebote da seleção de Angola. Brasil parou nos 20 pontos do primeiro período, hein? Brasil não pontuou ainda nesse segundo quarto do jogo. Seleção de Angola, Whitney. Bate bola. Vai usar o corpo. Fez o giro, vai para arremesso. Vem essa bola de fora. Para 3, deu ar, essa bola não caiu. Chorou, saiu, a bola não cai. Rafaela Monteiro no contra-ataque para mais 2. Agora falta em cima da Rafaela. Jogo parado, começa a gente a perceber um jogo mais de alta velocidade também, né, Fernando? Sim. Reinaldo, observa que o Brasil está com um problema de jogar contra a defesa sob pressão. Você tinha mencionado sobre o placar em 20 pontos. O Brasil está com essa dificuldade. E na Copa América agora, vai pegar, por exemplo, uma seleção da Argentina muito forte, de envergadura, consequentemente com uma marcação forte, que é a escola da Argentina. Vai ser um grande problema. O Brasil precisa acertar isso, o Carlos precisa acertar isso nos treinamentos, essa postura tática da seleção, para que não erre tanto e consiga jogar sob pressão. Um problema, inclusive, do basquetebol nacional. E a Rafaela Monteiro desperdiça os 2 arremessos livres. Teve 2 oportunidades, não converteu, as 2 no aro. Brasil permanece no ataque. Bola no fundo da quadra, Ramona. Faltando 7h33 para terminar esse segundo período. Brasil na frente, 20-16. Amistoso internacional em Pindamonhangaba. Brasil se prepara para a Copa América. Seleção de Angola se prepara também para uma Copa Africana. Já está na quadra Joyce. Ramona, Ega. Está aí a Joyce. Também experiente jogadora da seleção brasileira, armadora. Joyce vai batendo bola, vai para o fundo. Vem o arremesso, deu aro. Sobra de bola com a Whitney. Sai para o jogo a seleção angolana. Brasil não pontuou ainda nesse segundo período, hein? Essa é a Rosa. Partiu para a finta, fez arremesso. Rebote da Rafaela Monteiro. Tá sozinha. Ela contra 5. Aí deu uma segurada. E aí acaba a bola voltando para a quadra brasileira. Essa saída com velocidade 1 contra 5 também é difícil, né, Fernando? Pois é, Reinaldo. É o que a gente está observando na seleção brasileira. A falta de padrão no ataque. Eu tenho acompanhado alguns treinos da seleção brasileira e inclusive durante os treinamentos tem essa dificuldade
em colocar uma característica no Brasil. Isso vai levar um tempo ainda. E essa é a nossa dificuldade a nível mundial hoje. Vai para cima a seleção angolana, tentando diminuir o marcador. Vem essa bola de 3, deu ar, não caiu. Rebote da seleção de Angola. Tem a posse de bola. A seleção angolana não, ela tocou, na verdade, no ar e saiu, né? O jogador de Angola não pegou essa bola, então o Brasil tem a posse de bola. Curiosidades, Reinaldo, sobre a Itali. Ela foi a MVP do Campeonato Nacional esse ano, pelo segundo ano consecutivo. E é considerada em Angola uma jogadora acima da média. Ela é de origem norte-americana, Reinaldo. Eu já venho aí com um DNA também de basquetebol, né? Por isso que desequilibra. Aí tá ali camisa 5. Nesse momento está fora do time, porque a Rosa, camisa 4, entrou como armadora. Ega, na individualidade, Ega para 2, deu área, essa bola chorou, não caiu. Faltam 6:12 para terminar o segundo período. O Brasil não pontuou ainda no segundo quarto do jogo, né? Também a seleção angolana pontuou muito pouco. Então uma pontuação muito baixa nesse segundo período de jogo. Tá aí a Luísa. Vai para cima a seleção de Angola. Recebeu de volta. A Luísa tem liberdade. Vai para o arremesso. Mais 2. E aí forçou o técnico brasileiro Carlos Lima a pedir tempo. 20 para a seleção do Brasil. 18 Angola. E encosta no marcador a seleção angolana. Eu observei, Reinaldo, acompanhando a seleção angolana, a qualidade psicológica do trabalho. É um grupo mentalmente muito forte. Vivenciam competições na África com dificuldade mental de competição muito forte. Isso reflete dentro da quadra. Você veja que o Brasil abriu uma diferença considerável e a equipe de Angola não se abalou. Continuou procurando o jogo tranquilamente, mesmo cometendo alguns turnovers, mas conseguiu recuperar o domínio do jogo e hoje e agora está numa situação de equilíbrio novamente. Bom, o tempo foi pedido pelo técnico da seleção brasileira, Carlos Lima, não está nada satisfeito com o que está vendo nesse segundo período, né? Por que acontece isso de vez em quando, hein, Fernando? Nós temos aí faltando 5 minutos e 52, quer dizer, se a gente pôr na ponta do lápis aí, pouco mais de 4 minutos de jogo, nesse segundo período, o Brasil ainda não conseguiu marcar um ponto sequer e teve inclusive 2 arremessos livres, né, que foram desperdiçados. Exatamente. Na Olimpíada nós tivemos esse problema já, no início dos problemas de troca e transição de jogadores. O Brasil não consegue jogar sob pressão se não tiver um padrão de jogo definido e uma característica de jogo de ataque. O Brasil precisa definir qual é a escola que vai adotar nas competições mundiais. Se vai ser uma escola de defesa forte, se vai ser uma escola de transição, de jogo de transição forte, ou se uma escola de jogo armado 5 contra 5 forte. Para esse jogo armado vai depender de jogadores experientes e que tenham uma condição técnica muito bem desenvolvida. Não é a situação atual do Brasil. Aí a Kelly está de volta e voltou bem. Kelly, mais 2 para a seleção brasileira, 22-18, pelo menos o Brasil já marcou 2 pontos nesse segundo período. É para deslanchar, Kelly está de volta ao time. Aí vem para o jogo a camisa 9, Artemis, acabou pisando na linha, posse de bola para a seleção brasileira, funcionou de novo a seleção do Brasil no sistema defensivo. O Brasil tem a Kelly na quadra, tem agora a Letícia Rodrigues, 23, a Ramona, a armação de jogadas com a Joyce e a Tainá, aliás a Tati, camisa 10. Esse é o quinteto brasileiro nesse momento em quadra. Rosa, vai para cima a seleção angolana, vem de fora, tentativa da Artemis, Luísa, olha o passe lá na ponta, arremessou e converteu, camisa 14 a Ana, 3 pontos, hein? Teve liberdade, mais 3 pontos, 22-21 para a seleção brasileira. Placar volta a ficar apertado. Joyce para Kelly, usando a sua experiência, vem de fora essa bola, deu ar, a bola não cai, rebote da Luísa. Vê como só a seleção angolana diminuiu, né? Colocou pressão no Brasil de novo, 22-21 Brasil. Vai para arremesso, Rosa. Aí a boa marcação
Posse de bola para a seleção angolana. Reinaldo, o jogo volta a ficar cadenciado, sem muita correria. As atletas vão sentir o reflexo da partida de ontem. E a tendência é que nós tenhamos uma segunda metade do terceiro período e um quarto período muito forte, taticamente e com defesas bem colocadas. Isso é o que o jogo promete. 2 lances livres para Rosa, vai para o primeiro e converte. Empata o jogo, 22-22, aqui no ginásio João do Pulo, em Pindamonhangaba. Faltando 4:21 para terminar esse segundo período, para terminar o primeiro tempo de jogo. Rosa de novo, passa à frente a seleção angolana. 23-22. O Brasil faz uma alteração agora. Aliás, são 2 mudanças, porque a Paty voltou e voltou também a Tainá Paixão. Aí o Brasil praticamente vai voltando com o seu quinteto que começou o jogo. Gil. E o torcedor começa a incentivar agora. Vem o arremesso da Tati. Deu ar, essa bola não cai. Contra-ataque, sai para o jogo a seleção angolana. Rosa vai trabalhando na distribuição de jogada. Segura. Infiltração da Rosa. Tentou sozinha, arremessou. Essa bola fica no rebote brasileiro. Kelly. Pediu falta, Kelly, hein? Tainá Paixão para Paty. Foi para a finta, melhor para ela. Kelly, para fazer mais 2. Kelly, para fazer mais 2. Desperdiçou e a Gil joga a bola para fora, mas teve desvio da seleção angolana. Permanece no ataque o Brasil, hein, Fernando? Observa, Reinaldo, a defesa de Angola dificultando o ataque livre e equilibrado do Brasil. O Brasil consegue atacar, mas não consegue atacar tranquilamente. Ataca sempre pressionado. Isso é muito importante observar, porque o Brasil vai pegar isso na Copa América. Isso é uma realidade dentro da competição da Copa América. Arremesso da Gil não caiu, deu aro, bola para a seleção angolana. Rosa, marcação da Tainá Paixão. Aí a briga é boa. Rosa fez o giro, de novo vai tentar resolver sozinha. Aí acabou. A Gil jogando essa bola para fora. Segue no ataque, portanto, a seleção de Angola. 23 Angola, 22 Brasil, faltando 3:15 para terminar esse segundo período, aqui no ginásio João do Pulo, em Pindamonhangaba. Brasil abriu uma boa vantagem e nesse segundo período não está conseguindo jogar. Vai para cima de novo a seleção angolana, só fez 2 pontos o Brasil no segundo período, o que é muito preocupante. 25-22 Angola, abre 3 de vantagem a seleção africana. Tá aí a Tati, vai para cima a seleção brasileira. Torcedor incentiva, aro, bola não cai. Parece que a bola está pesando nesse momento do jogo, hein, Fernando? Pois é, você veja de novo, ela atacou pressionada, desequilibrada, e as nossas pivôs não estão conseguindo se posicionar dentro do garrafão. As pivôs de Angola são muito fortes fisicamente, conforme você observou, e dificulta esse posicionamento dentro do garrafão. Aí a tentativa de 3 da Paty, deu aro, não caiu, vai brigando a Kelly. Melhor para Cristina, Paty de novo, agora está parado o lance com falta. A falta da Luísa, camisa de número 11 da seleção de Angola. A Cristina conversa com a arbitragem pedindo uma falta anterior ali, talvez da Kelly, na disputa dessa bola de pertinho do garrafão. O treinador também está dentro da quadra, gesticulando, né? O Jaime Covilhã, mas a arbitragem disse que é posse de bola para o Brasil. Na verdade, 2 lances livres para tentar sair desses 22, né, Fernando? Interessante essa posição do técnico de Angola, que é uma posição aparentemente agressiva com as jogadoras, mas não é. É uma situação de comunicação muito boa que ele tem com a equipe. Mas volto a frisar, Reinaldo, que é uma seleção que já está mais estruturada que o Brasil. Então é uma seleção que está fazendo um jogo normal para o nível de preparação que ela apresenta hoje. O Brasil precisa melhorar o posicionamento no ataque. Esse jogo com as pivôs tem que melhorar, uma vez que as laterais e a armação está se precipitando no ataque ou fazendo um ataque pressionado. Olha, 2 lances livres da Paty, desperdiçou os 2 lances. Já são 4 lances livres do Brasil nesse segundo período desperdiçados. Tentativa brasileira de novo.
da Tainá Paixão. Deu ar, essa bola não cai. Aí está parado o lance com falta de ataque. É posse de bola para a seleção de Angola. O Brasil fez 4 faltas nesse período contra 3 faltas da seleção de Angola. É um número até considerável alto, o Brasil com 4 faltas, faltando pouco mais de 2 minutos para terminar o período, né? Vamos observar esses dados. A Angola está com uma defesa mais justa, mais forte e fez menos faltas. E o Brasil está com a defesa mal posicionada e cometeu o maior número de faltas. Isso é reflexo também do condicionamento físico, viu, Reinaldo? Isso daí nos mostra que a seleção está sentindo o cansaço do jogo. A Gilmara colocou o Brasil com mais 2 pontos no placar, 25-24. Vantagem da seleção de Angola. A Gilmara foi um dos grandes nomes no primeiro amistoso, né? A Gil, camisa 34. Faz parte do quinteto principal que começa o jogo. Na verdade, o quinteto está em quadra nesse momento. Com a Gil, com a Kelly, com a Tati, a Pati e também a Tainá Paixão, que está com a bola. Faz o giro. Gil para Tati. Na infiltração para o arremesso para 2. Deu rebote. Agora com a Kelly. Funcionou a presença da Kelly no rebote. A pivô coloca o Brasil com mais 2 pontos. E passa à frente 26-25. Estava faltando nessa presença da pivô no jogo brasileiro, pegar esse rebote, dar moral. Ela saiu, olhou para a torcida, comemorou, para ter um ânimo maior, diferente. O Brasil está na frente de novo. Faltando 1:19 para terminar esse período, segundo período do jogo. 26 Brasil, 25 Angola. E o técnico de Angola pediu tempo neste momento, professor Fernando Vale. Pois é, Reinaldo. A Kelly estava posicionada para o ataque, com pressão da pivô angolana, mas isso acabou facilitando a posição dela para o rebote. Ela teve uma presença muito forte no rebote e você veja como é que um lance simples de jogo motiva a reação da seleção brasileira. Olha a presença, só para registrar a presença da garotada aqui no ginásio, né? Essa garotada faz parte de um projeto de escolinha que fica no Exército em Pindamonhangaba. Então tem uma parceria da prefeitura com o Exército, bem bacana, e a garotada veio para cá, ó, também para fazer sua festa e acompanhar o basquetebol feminino, basquetebol de nível internacional. Isso faz muito bem para todo mundo. Fernando, só para você concluir, pois não, eu cortei só para poder registrar essa presença da garotada aqui no ginásio. Mas na verdade eles são a razão de tudo, né, Reinaldo? É através deles que o nosso país vai se renovar. Então, concluindo essa situação do rebote daquele, um lance simples de rebote, cesta e foul, pode provocar uma virada no jogo. Tanto que o técnico de Angola, o Jaime, pediu tempo para estruturar e mudar a defesa, e com certeza ele vai mudar a defesa de Angola agora. Angola tem a Luísa, tem a Ana, tem a Rosa, a camisa 12, a Cristina, e também a 5, a Itali. Então agora ele coloca praticamente 2 armadoras, né? A Rosa e a Itali, as 2 na quadra. Já o Fernando explica. Arremesso da Kelly, deu ar, a bola não caiu. Faltando 1 minuto e 15 para terminar esse segundo período. E essa opção de jogar com 2 armadoras, a Itali e a Rosa, isso é comum acontecer, Fernando? Sim. Ele vai ter uma condição de jogo agora de maior domínio de bola na armação. Isso permite que a equipe se estabilize jogando aberta com apenas uma pivô jogando dentro do garrafão. Uma pivô dentro do garrafão e uma pivô um pouco mais aberta no perímetro de bico de garrafão ou de lance livre, para distribuição, para ligação das bolas de fora com a bola dentro para pivô. Eu acredito que é um jogo que vai explorar a velocidade também de contra-ataque. Vamos observar o que ele pretende. Faltando 55 segundos para terminar esse segundo período. Seleção de Angola em desvantagem, Brasil na frente, 26, Brasil 25, Angola. Bola de 3, hein? Bola de 3. Deu área, não cai, rebote brasileiro. Aí a Gil sai para o jogo, trabalha a armadora. Tainá Paixão, vem para o jogo a Tati. Não tem pressa o Brasil, trabalha essa bola. Vai batendo,
Com a parte para Tainá Paixão. De fora! De fora, 3! Agora abre uma boa vantagem para finalizar esse primeiro tempo, 29-25. Cai a bola de 3 da seleção brasileira, Tainá Paixão. E tá ali, tentativa de fora também de 3 para a seleção angolana, não, vem por dentro, agora sim, de fora, bate bola, Brasil melhora no sistema defensivo, tem dificuldade, seleção de Angola. Aí 0 cronômetro aqui no ginásio João do Pulo. Então termina o primeiro tempo, Brasil 29-25. E essa última bola brasileira no ataque de 3 da Tainá Paixão fez toda a diferença. É bom ir para o intervalo, né, Fernando? Intervalo agora de 15 minutos. Brasil na frente, 4 pontos de vantagem, 29-25. O que dá para falar desse primeiro tempo, Fernando? Essa última bola, você observa que ela conseguiu finalizar sem a pressão da defesa. Então, o Brasil, sem pressão da defesa, consegue fazer uma finalização equilibrada. Mas essa não é a realidade das competições internacionais, Reinaldo. O Brasil precisa acertar o ataque no jogo sob pressão. Angola é um excelente teste para desenvolver e acertar essa condição. Pode não acertar todas as condições de jogo do Brasil, mas pelo menos o jogo das laterais, o que já facilitaria a condição de colocar as pivôs também no jogo. Uma vez que as laterais tendo condição de arremesso e infiltração, vão acabar liberando a condição das pivôs de jogar. Muito bem, nós vamos ao rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retoma a nossa transmissão para os 2 últimos períodos, para o segundo tempo de jogo. Nós vamos falar com o Fernando Vale também daqui a pouco sobre a situação de momento do basquete na região metropolitana do Vale do Paraíba. Então fique ligado, nesse momento, intervalo de jogo no ginásio João do Pulo em Pindamonhangaba, Brasil 29, Angola 25, já nós voltamos. TV Fonvic, Rede RBC, a sua nova TV. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. Muito bem, de volta com imagens do ginásio João do Pulo em Pindamonhangaba, o amistoso internacional, Brasil e seleção de Angola. Brasil vai vencendo 29-25, já o segundo tempo do jogo. Estou aqui com o comentarista convidado, o professor Fernando Vale, também fazendo parte do nosso time da TV Fonvic, Rede RBC, diretor da Federação Paulista de Basquete, Relações Internacionais da Federação. Fernando, como que está nesse momento o basquete da região do Vale do Paraíba? O que você pode falar? E a Fonvic aí está de portas abertas também para estar junto com o basquete regional. Reinaldo, é um prazer poder falar sobre isso, até porque eu vou falar para você em primeira mão. A Federação Paulista de Basquetebol mudou toda a estrutura do basquetebol paulista e criou federações, subfederações regionais para poder desenvolver o basquete competitivo de forma mais consistente e com o apoio da federação, ou seja, a federação mais próxima das regiões. E hoje a região realiza alguns eventos, mas de forma pontual, não são eventos sistemáticos e nem linkados no calendário paulista. Então a promessa, eu espero sim que a Fonvic esteja junto conosco, é que para o ano de 2018 e talvez o segundo semestre de 2017 entrem os projetos de campeonatos sistemáticos, clínicas e escolinhas e camps sistemáticos para o desenvolvimento da região para os próximos 3 anos. Realmente são projetos bons, alguns são projetos incentivados paulista e a promessa de que a federação vai estar mais próxima da região. Muito bem, a gente vai ao longo da transmissão conversando mais com o Fernando Vale sobre a situação do basquete regional aqui no Vale do Paraíba. Já
Está em movimento de novo a bola para o segundo tempo do jogo, terceiro período. Brasil 29-25. Vitória parcial da seleção brasileira. Trabalha a Patti. A bola passa pela pivô Kelly. Rebote da seleção de Angola. Aí a camisa 5, Itali. Tá parado o lance, marcada a falta de ataque da Cristina. Camisa de número 12. Bola para a seleção brasileira. Vamos voltar a movimentar esse basquete da região do Vale do Paraíba, né? Por isso que a Funvic está junto com vocês, viu, Fernando? Eu acredito que é um momento propício para isso. É uma reorganização do basquetebol nacional e a federação tem uma nova postura hoje. A federação, numa postura de compliance, procura trazer os seus filiados e os seus possíveis filiados para uma proposta nova de basquetebol, onde seja feito todos os níveis de basquetebol, não deixando, por exemplo, Reinaldo, que aquele garoto e aquela garota que não tem condições de se tornar um jogador, deixe de praticar o basquetebol. É criação de um basquetebol para todos os níveis. Terceiro período de jogo aqui no ginásio João do Pulo, 29 Brasil, 25 para a seleção de Angola. Aí o lance parado, sente uma contusão ali a camisa 8 da seleção brasileira, a Tainá Paixão. Estamos aqui com o professor Fernando Vale, professor de basquetebol, técnico de basquetebol, diretor da Federação Paulista de Basquete, também Relações Internacionais da Federação, trazendo boas notícias para o futuro do basquete aqui para a região metropolitana do Vale do Paraíba. Aparentemente uma contusão mais séria da jogadora brasileira, a Tainá Paixão, sentindo muitas dores. Acionado o departamento médico da seleção brasileira. Apenas o comecinho desse terceiro período, faltando 9 minutos para terminar esse terceiro quarto. 29, Brasil 25 para a seleção de Angola. Ela sai com muitas dores, aplaudida nesse momento pela torcida no ginásio João do Pulo, sendo bem acolhida pelas colegas de equipe no banco de reservas. Vai receber um atendimento especial do departamento médico da seleção do Brasil. Saiu a Tainá Paixão, está de volta à quadra a Joyce, que já está com a bola. Trabalha com a Patti, faz a proteção ali, a pivô Keila, aliás a Kelly. Ela está com a bola, Kelly Santos, 1,92 m. Vem a Tati, vai para arremesso. Na verdade tentou ali uma assistência, né? Com a Kelly, bola para fora. É posse para a seleção de Angola, faltando 8h44 para terminar o terceiro período. Observa novamente a pressão da defesa da seleção de Angola, Renan, e a dificuldade que a gente tem em fazer o ataque. Lá vem a seleção de Angola de novo. Vem de fora essa bola, para 3. Essa bola caiu. Felizar da camisa meia dúzia. Diminui a vantagem 29-28. Brasil segue na frente. Olha a pressão na marcação, na defesa de Angola, que o professor Fernando Vale vem destacando já há muito tempo. Essa pressão continua. O Brasil não consegue, né, encaixar um ataque e fugir dessa pressão. A marcação da seleção angolana. Itali vai acompanhando a Joyce. Tá parado o lance, tá marcada a falta. Deu falta da 34 a Gil, jogadora brasileira. E aí a posse de bola ali na lateral da quadra para a seleção de Angola. Se apresenta a Felizarda, camisa meia dúzia, trabalha com a Cristina. Vem para o jogo o Itali. Bate bola, arremesso. Teve liberdade, arremessou, deu aro, caiu. Rebote da seleção angolana. Pressiona a marcação a seleção do Brasil. Vem de fora a Ana. Para 3, hein? Deu aro, bola não cai. Rebote brasileiro, Patti. Agora sim, rebote é do Brasil. Patti com Joyce. Recebe Patti de volta, Joyce. Fundo da quadra com a Patti, com a Kelly. Aí a Kelly tentou a devolução com a Patti, melhor para a seleção angolana, vem no contra-ataque. Infiltração. A bola aqui pela ala direita, pela lateral da quadra, o arremesso de longe, deu ar, essa bola não cai. Fica na sobra a Patti.
para trabalhar essa bola a seleção brasileira. Foi direto à parte, tentou o arremesso. Rebote do Brasil com a Kelly. Fez o giro. Foi para a bandeja, está lá dentro. 31-28 para a seleção brasileira. De novo funcionou a Kelly ali como pivô, hein? Experiência, né, Reinaldo? Você veja que ela estava posicionada novamente e sabe aproveitar bem os lances. Mais uma falta da Gil. É a terceira falta da seleção brasileira nesse terceiro período. Muito cedo, né? Praticamente 7 minutos ainda para terminar esse terceiro quarto. O Brasil já tem 3 faltas. Reinaldo, a posição do ataque do Brasil leva a situação da Kelly a todo momento aparecer nesse jogo individual, numa sobra de bola. Mas você veja que nós não conseguimos acertar ainda, a seleção brasileira não conseguiu acertar um padrão de ataque. E por 2 ataques de Angola, os 2 últimos ataques de Angola, também não teve a defesa posicionada. As jogadoras angolanas estão atacando sem pressão na bola. Se elas gostarem do jogo assim, se encaixar o jogo delas assim, fica difícil pegar depois. 2 arremessos livres da Ana, os 2 convertidos, diminui a vantagem. 31 Brasil, 30 Angola. Liberdade para a Paty para fazer mais 2. Liberdade para a Paty deu aro. A bola não cai. Rebote é angolano. Tenta buscar o contra-ataque. Começa a pintar um jogo mais rápido. De 3 a tentativa da Itali. Rebote brasileiro. Está na quadra Rafaela Monteiro. Vem com a Joyce. Opção com a Kelly. Segura a Kelly. Vai usar o corpo, a experiência. Fez o giro! 2 pontos e ainda ganhou a falta. E a Kelly joga com a torcida nesse momento, né? Fez o giro a Kelly, ainda ganhou a falta. 33-30 para a seleção brasileira. Tem que acreditar, usar o corpo, a experiência, essa vantagem, né? Que tem a pivô brasileira. A Kelly com seu 1,92 m de altura, Fernando. Novamente um lance individual da experiência. A Kelly é de uma geração muito positiva para o Brasil. Eu espero que o Brasil encaixe melhor esse jogo de ataque. Tá muito inconsistente ainda, Reinaldo. Vamos torcer para que o jogo sirva de treinamento e de avaliação para o Brasil, para que a gente faça uma boa Copa América. O Brasil teve o ataque de 3 pontos com a Kelly. Ela fez o arremesso, depois teve ainda o lance livre e converteu. Vem essa bola de fora. De 3, hein? De 3. De novo deram liberdade para Ana. Aí encosta de novo no placar da seleção de Angola. 34-33. Não dá refresco não, né? Placar bem semelhante, né? O que a gente vinha acompanhando na história do jogo do primeiro amistoso Brasil e Angola. A diferença não era muito alta, sempre de 2, 3 pontos no máximo. Na maioria do jogo 1 ponto. No final sim o Brasil abriu, venceu por 63-57. Hoje a história se repete, a diferença é muito pequena. Vai para cima a seleção brasileira. Rafaela Monteiro vem de fora. Joyce bateu bola na infiltração, acabou escapando. Funciona a defesa da seleção angolana. Bola para o time africano. Observa que nesse ataque do Brasil, Reinaldo, nós atacamos com um número maior de passes. Isso propiciou que houvesse falhas na defesa de Angola e os espaços para infiltração do time brasileiro. É isso que tem que ser feito, Reinaldo. Padronizar o ataque, criar um sistema de ataque, e aí sim o Brasil tem superioridade sobre a Angola. Nossa, nessa briga pela posse de bola com a Joyce, com a jogadora angolana, melhor para a seleção de Angola. Tenta ali a marcação, a Joyce de novo. Ana usa também a sua experiência e o seu corpo. Tentativa, essa bola não cai. E a falta para a seleção brasileira, falta de ataque. Mais uma falta da seleção angolana. É a segunda falta, não, terceira agora, né? Está empatado em número de faltas Brasil e Angola nesse terceiro período. 3 faltas para cada time, faltando 5 minutos para terminar esse terceiro quarto de jogo aqui no ginásio João do Pulo em Pindamonhangaba. Joyce vai para cima, Brasil. Tati, outra vez com a Joyce. A Kelly se movimenta. Vai trabalhando o Brasil. Paty, de mão em mão essa bola. Rafaela Monteiro fez o giro para 2. Para levantar o torcedor no ginásio João do Pulo.
Rafaela Monteiro também fazendo um grande jogo. Entrou no lugar da Gil. A Gilmara, que também já tinha cometido algumas faltas nos 2 primeiros quartos, está sendo um pouco mais preservada pelo técnico Carlos Lima. Brasil 36-33, abre 3 pontos de vantagem. Faltando 4:42 para terminar o terceiro período aqui no ginásio João do Pulo, em Pindamonhangaba, recebendo mais uma vez um grande público. Amistoso internacional de preparação do Brasil para a Copa América, Brasil e Angola. Angola se prepara também para a competição de uma Copa Africana. É uma das grandes forças da África. Com jogadoras com bagagem na Europa. E nesse momento o jogo está paralisado porque a arbitragem está consultando ali a mesa, né? Alguma coisa no controle nesse momento. Reinaldo, uma e aí curiosidade. O técnico acaba, aliás, o árbitro dá um tempo ali para poder acertar alguma coisa eletrônica na mesa. Pois não, Fernando Vale. Uma observação sobre o sistema de estatística na mesa. Existe um programa hoje fornecido pela FIBA, e é um programa que ele é utilizado tanto pelo sistema FIBA como pelo sistema NBA. E isso está sendo testado no Brasil agora pela Confederação, pelo NBB, pela Federação Paulista de Basquetebol, e esse programa entra para a Federação Paulista com o apoio da FIBA, e nós teremos dados numéricos de jogadores a partir de 19 anos, até a divisão especial do basquetebol paulista. É uma inovação muito importante, porque esses dados vão nos dar números importantes para se trabalhar dentro da quadra e evolução do basquetebol brasileiro. Bom, o jogo está parado nesse momento, né? Alguma questão técnica ali na mesa. Já já a gente vai retomar para esse terceiro período, faltando 4 minutos e 42. Brasil tem 36 contra 33 da seleção de Angola. Aproveitando essa parada forçada, os técnicos conversam com as suas jogadoras. O Carlos Lima, você está vendo aí, conversando com as meninas da seleção brasileira, gesticulando bastante, usando a sua prancheta, acertando a defesa, o ataque. As meninas que estão em quadra nesse momento, as titulares, ficam sentadas, as reservas em pé. Agora todas juntas ali numa força para retomar a partida, para voltar para o jogo. Faltando 4:42 para terminar esse terceiro período. Brasil na frente, 36-33. Vamos aguardar a arbitragem autorizar a sequência do jogo aqui no ginásio João do Pulo, em Pindamonhangaba. Uma grande festa do torcedor aqui na cidade de Pindamonhangaba. Família vindo para cá, as crianças, enfim. Um momento muito especial para Pinda e para toda a região do Vale do Paraíba. A presença da seleção feminina de basquetebol. A seleção brasileira feminina presente em nossa região. Fernando Vale, fique à vontade. Fernando, o jogo está parado, faltam 4:42 ainda para o final desse terceiro período. Dando um quadro em relação à Copa América, nós temos o Brasil no grupo A e terá adversários Ilhas Virgens, Venezuela, Argentina e Colômbia. Então nós temos que observar, o Brasil necessita terminar esse grupo em primeiro lugar, que o grande favorito da competição é o Canadá, que vem na última década, Reinaldo, reorganizando o basquetebol nacional no Canadá, criando um sistema muito forte de descoberta de jogadores, de treinamento de jogadores, e acabou se tornando uma potência mundial, já até pela própria influência do vizinho Estados Unidos. Muitas jogadoras fazendo parte da NCAA e até da WNBA. Então isso fez com que a escola evoluísse muito rapidamente. Então é importante que o Brasil saia em primeiro lugar para não cruzar na semifinal com o Canadá. Bom, vai ser retomado o jogo aqui no ginásio João do Pulo, em Pindamonhangaba, faltando 4:42 para terminar o terceiro período. O Brasil tem vantagem 36-33.
Posse de bola no ataque para a seleção angolana. Sai para o jogo com a Felizarda. Aí a chegada do Whitney. Essa é a Ana. O Whitney. Tem liberdade para arremessar para 2. Deu aro, não caiu. Aí está parado o lance, está marcada uma falta agora contra a seleção brasileira. Falta em cima da camisa 15. Negiêndola. Bola no fundo da quadra para a seleção angolana. Brasil vai vencendo o amistoso, 36-33. Ana fez o giro, fugiu da marcação da Paty, vai para arremesso. Brasil pressiona a marcação, mesmo assim deu certo o arremesso da camisa 15. Nigiêndola, 2 pontos mais para a seleção de Angola, 36-35, Brasil na frente. Joyce, para Kelly, para fazer. Aí a falta em cima da pivô brasileira, em cima da Kelly. Na assistência da Joyce. Aí a marcação forte para cima da pivô brasileira. E tem aí o direito a 2 arremessos livres. A Kelly. Experiência da pivô Kelly, camisa 15 da seleção do Brasil. Vai para o primeiro arremesso livre. Arremessa, converte. Torcedor vai com ela, faz a festa no ginásio João do Pulo. Vai para o segundo arremesso, Kelly. Brasil 37-35. Mais um arremesso da Kelly, mais um ponto brasileiro, 38-35. Volta a ter 3 pontos de vantagem a seleção do Brasil. Itali. Jogada individual, veio para o arremesso. Deu aro, não caiu agora. A seleção angolana está começando a queimar essas bolas, hein? Vai insistindo. Nigiêndola. Aí a tentativa da Felizarda, andou com a bola. Posse de bola para a seleção brasileira. Essa parada aí por questões técnicas ou tecnológicas, o Brasil voltou melhor, né? Tá queimando a bola um pouco mais aí nas mãos das jogadoras de Angola. Às vezes isso é aquele time que durante o jogo não acontece, não é possível acontecer. E numa parada acontece um relaxamento ou um bate-papo descontraído entre as jogadoras, descontraído modo de dizer, mas uma conversa mais tranquila entre as jogadoras e acaba realmente fazendo a diferença. A vantagem é de 5 pontos para a seleção brasileira, 40-35. Lance parado de novo. Uma infração no ataque da seleção angolana. Posse de bola para a seleção do Brasil, 40-35. O Brasil vai aproveitando alguns erros no ataque da seleção de Angola, né? E aí aproveita e abre 5 pontos. Agora a parada está sendo de Angola, né? Está procurando uma situação de ataque e não está conseguindo encontrar. Mas veja, Reinaldo, a defesa do Brasil também melhorou bastante na posição. Não está agredindo ainda, mas a posição melhorou. Olha só a Joyce brigando pela posse de bola. E a bola brasileira, hein? Tocou no pé da jogadora de Angola. A Joyce forçou ali, né? Marcou forte na saída de bola angolana. E deu certo. Valeu a força. Faltam 3 minutos para terminar o terceiro período. Ginásio João do Pulo em Pindamonhangaba recebe um grande público. Amistoso internacional de basquete. Essa é a camisa 9 brasileira. Está em quadra. Jaqueline. Trabalha com a Tati. Com a Kelly. Fez o giro para mais 2. Rafaela Monteiro. Acabou saindo, pisou na linha. É posse de bola para a seleção de Angola. O Brasil tem na quadra a camisa de número 9, a Jaqueline, que também ontem entrou em alguns momentos do jogo, fez uma partida muito boa. Está no quinteto brasileiro em quadra nesse momento. Joyce, a Tati, a Jaqueline, a Rafaela Monteiro e também a Kelly. Vai batendo bola a seleção angolana. Vai estourar o tempo de arremesso, hein? Acabou arremessando, mas andou. Agora tá, a defesa do Brasil está funcionando ou o ataque de Angola que não está conseguindo mais se organizar? Hein, Fernando Vale? As duas situações. A defesa do Brasil melhorou, está melhor posicionada, mas ainda não está agredindo o jogo de Angola. E a seleção angolana, repare, Reinaldo, não foge de um padrão de trabalho tático. Elas continuam trabalhando a bola, continuam executando passes, procurando o melhor momento para atacar.
essa sistematização do ataque favorece com que Angola, mesmo atrás no placar, se mantenha dentro do jogo e pode virar o jogo a qualquer momento. É um padrão de jogo, é esse padrão de jogo que, na minha opinião, a seleção brasileira tem que aproveitar essa partida de hoje para acertar isso cada vez mais. Ótimo, acertou a defesa agora, precisa começar a agredir um pouquinho mais, mas também é necessário acertar o ataque 5 contra 5. Faltando 2 minutos e 23 para terminar esse terceiro período. 40 para a seleção brasileira, 35 para a seleção de Angola. Tempo pedido pelo técnico da seleção de Angola, o Jaime Covilhã. As duas equipes retornando à quadra aqui no ginásio João do Polo em Pindamonhangaba. Brasil de olho na Copa América 2017 e, lógico, ficando entre as 3 melhores, vai para o Mundial. Não vai ter vida fácil não, vai ter que jogar muito basquetebol. E aí por isso o time faz toda a sua fase de treinamentos na cidade de Pindamonhangaba. Aí o Brasil, Tati para Jaqueline, vem de 3, vem de 3! Agora sim, caprichou a Jaqueline de 3 para a seleção brasileira, 43-35. Vai abrindo boa vantagem, 8 pontos a vantagem brasileira, a maior vantagem do jogo. Rosa para Whitney, vai batendo bola, fundo da quadra, marcação forte, ela sai. Sai com bola e tudo ali a Whitney. Vantagem boa para a seleção brasileira. Terceiro, quarto muito ruim da seleção de Angola, hein? Parou, a seleção de Angola parou no ataque. Continua fazendo o trabalho tático, não mudou sua característica de jogo, mas não está conseguindo converter em pontos. E o Brasil, com uma pequena melhora na posição de defesa, consegue parar o ataque da seleção de Angola. Joyce vai trabalhando a armadura. Vence arremesso de 2, bola deu lado, não caiu. Rebote da seleção de Angola. Vai trabalhando, tentando se organizar. Já desperdiçou vários ataques nesse terceiro quarto. A defesa brasileira está funcionando melhor agora, né? Momento importante do jogo, a seleção brasileira cresce no terceiro quarto para abrir uma boa vantagem e chegar com mais tranquilidade para definir o jogo. Falta da defesa do Brasil. Olha, 5 faltas para cada lado, hein, professor Fernando Vale? É um jogo, é a característica do jogo agora. O jogo de 5 contra 5, ele vai provocar essa possibilidade maior de faltas. E como as duas equipes revelam também um cansaço agora no ritmo de jogo, diminuíram bem o ritmo de jogo, a tendência é que nós tenhamos as jogadoras na linha de lance livre mais vezes. Errou os 2 arremessos livres a seleção angolana. Está sentindo a pressão nesse terceiro período. Faltando 1 minuto para terminar esse quarto. 43-35, vantagem de 8 pontos do Brasil. Kelly vai para arremesso. Pressionada, pediu falta, lance é legal. Sai para o jogo a seleção de Angola, tem liberdade. Whitney na bandeja, 2 pontos mais para a seleção angolana. 43-37, cai a diferença para 6 pontos. Instantes finais desse terceiro período. Joyce trabalha com Kelly, vem Jaqueline, já fez uma de 3. Essa é a Tati, bate bola da seleção brasileira, não tem pressa para definir. Joyce de fora, a bola passa direto e é posse de bola para a seleção de Angola. Faltando 27 segundos para terminar esse terceiro período. Veja que a seleção de Angola voltou a entrar no jogo num erro da seleção brasileira. É um jogo delicado, Reinaldo. Não pode descuidar, que os erros podem definir o jogo. Olha, erro agora no ataque da seleção angolana. Essa bola voltou, né, para o sistema defensivo de Angola e a jogadora correu atrás, a Nigêndula, e acabou tocando antes da Rafaela Monteiro. Então é posse de bola para a seleção do Brasil. Já faz um melhor terceiro período a seleção brasileira. Talvez o melhor período, né, da seleção do Brasil no jogo nesse momento. O Brasil cresceu e abriu uma boa vantagem, 43-37. Esperávamos que o técnico brasileiro solicitasse um tempo agora para trabalhar um jogo mais elaborado, né, Reinaldo?
Faltando 13 segundos. Arremesso de fora de 3. Tentativa de novo da Jaqueline. Vai brigando ali a Rafaela Monteiro. Foi a última a tocar na bola. É uma bola de final de jogo que pode fazer a diferença, Reinaldo, numa final de campeonato ou numa classificação. Vai terminar o terceiro período aqui em Pindamonhangaba. Itali jogou, vem o arremesso de 3. Essa bola não cai. Termina o terceiro período aqui no ginásio João do Pulo. 43 para a seleção brasileira, 37 para a seleção de Angola. A vantagem de 6 pontos da seleção do Brasil, a vantagem chegou a 8 pontos. O terceiro período foi o melhor mesmo da seleção brasileira. Professor Fernando Vale, nosso comentarista convidado. Foi o melhor período da seleção brasileira por conta de um melhor posicionamento da defesa. Uma defesa que não agrediu, mas pelo menos se posicionou melhor em quadra, fazendo com que Angola tivesse que atacar ao final do período de posse e de forma precipitada. Mas o Brasil precisa agredir um pouco mais nessa defesa. Mas continua, Reinaldo, insisto, sem o padrão de jogo no ataque. E isso vai fazer a diferença na Copa América. Não pode ficar só vinculado ao jogo da Kelly, no momento bom da Kelly ou em bolas individuais da Kelly. Precisa que todas as jogadoras tenham passando pela mão a bola e tenham condições de atacar, não só trabalhem os passes de forma passiva, mas que tenham sim condições efetivas de realizar bons ataques nas posições em que receberem as bolas. Lembrando que a seleção brasileira tem a Clarissa, uma jogadora já com experiência internacional, que está se recuperando de contusão, né? Também se preparando, o departamento médico prepara essa jogadora para a Copa América. Ela não participou desses amistosos. É um bom nome, é um bom reforço para a seleção brasileira, a Clarissa? Eu diria que é um bom reforço para essa nova fase de trabalho. É importante que ela esteja junto com o grupo e que ela entenda qual é a filosofia de trabalho do grupo. Também é uma força para a equipe fora de quadra. A equipe sente a importância dela. Mas eu acredito que para uma decisão durante a Copa América, ser um fator decisivo na Copa América, eu acredito que não. Eu acredito que o Carlos vai ter essas equipes, essas jogadoras que hoje estão jogando para constituir a equipe. Olha, a Rosa vacilou no início do último quarto e a Joyce foi para os 2 primeiros pontos dela no jogo. A armadora Joyce abriu vantagem do Brasil, de novo 8 pontos à frente, 45-37. Para que o Brasil abriu a defesa agora, Reinaldo, fazendo uma marcação individual, quadra toda, e isso pode mudar o quadro do jogo sim, se o Brasil tiver condições físicas para desenvolver esse tipo de jogo. Vai trabalhando a seleção de Angola. Faz o giro. Nigêndola. Deu ar, bola não cai. Rebote angolano. Aí o lance está parado. Bola para o ataque da seleção de Angola. 46 para a seleção. Aliás, 45 Brasil, 37 Angola. 8 pontos a vantagem. Essa é a Sônia, camisa 10. Vai para o primeiro arremesso livre, converteu. 38 pontos para a seleção de Angola, 45 Brasil. Arremesso de novo da Sônia, deu ar, não cai. Posse de bola permanece com a seleção angolana. Sônia, tem o Whitney como opção. Trabalha a bola com a armadora Rosa. Vai na infiltração para o arremesso na bandeja. Rosa, 2 pontos mais. Chega a 40, diminui a vantagem para 5 pontos. 45-40 a seleção do Brasil. Esse é o último período de jogo no ginásio João do Pulo. Preparativo da seleção brasileira para a Copa América. Desperdiça o ataque. Estava ali atenta a defesa angolana para cima da Jaqueline. Vem o contra-ataque para mais 2. Contra-ataque para mais 2. Carlos Lima, técnico brasileiro, pede tempo. 45-42. Quer dizer, um quarto o time joga bem, chega no outro um pouco desligado. Isso é do basquetebol mesmo, Fernando Vale? É aquilo que eu te falei no início do jogo. Venho falando sobre a questão do ataque sistemático.
uma boa postura de ataque, uma boa filosofia de ataque com a bola trabalhada. Angola manteve esse padrão de jogo sem mudar. Então, os momentos que Angola pode soltar o contra-ataque ou pode fazer um jogo de variação ou de improviso, tem essa condição, porque apresenta um padrão de jogo no ataque. E o Brasil fica nesses altos e baixos, dependendo da individualidade da Kelly ou de uma bola de fora que caia em um momento adequado do jogo. Então, é importante observar o quarto período, quem vai conseguir manter melhor o padrão de jogo no ataque. Isso é que vai fazer ganhar o jogo. Faltando 8 minutos e 57 para terminar esse último período, o Brasil tem 45-42 a vantagem. Chegou a 8 pontos, agora cai para 3 pontos. Voltou bem melhor nesse último período a seleção angolana. Brasil tem no seu elenco hoje Ramona, Joyce, Pati, Tainá Paixão, Jaqueline, a Tati, Ega, Kelly Santos, Letícia Rodrigues, Isabela Nicolete, Gil e Rafaela Monteiro, além da Clarissa, que está em processo de recuperação, né? Teve uma contusão, está se recuperando para integrar também a seleção brasileira do técnico Carlinhos, o Carlos Lima. Vamos para o jogo. Brasil com a Joyce, com a Tati, com a Joyce, com a Pati. Bate bola a seleção brasileira. Se movimenta pivô. Abre espaço com a Pati no outro lado. Vem para arremesso. A bola escapou. Estava quente essa bola. Fica com a seleção de Angola. Vai para o contra-ataque. Partiu para o contra-ataque. Tentou mais 2. Essa bola chorou, mas não caiu. Sorte da defesa brasileira, hein? Porque ia encostar no placar de vez Angola de novo. Repara, Reinaldo, que Angola mudou a defesa. Está postando uma zona agora, uma zona 2-3, com variação para 3-2. E o Brasil vai depender dessas bolas de fora, dessas bolas de 3 pontos, porque o jogo dentro do garrafão vai ficar bem difícil. Como foi agora da Tati para 3 pontos, Brasil 48-42. Funcionou o ataque brasileiro, bola de 3. Vai trabalhando a seleção angolana. Essa é a Rosa na infiltração, tem liberdade, vai para arremesso, deu ar o Kelly. Aparece a pivô brasileira, briga pela posse de bola, bola é do Brasil. Vai saindo para o jogo com a Joyce. Marcação da Nigêndola. Joyce olha para um lado, joga para o outro, vem a Gil, vai para o arremesso, a bola não cai. Mas tem falta o ataque brasileiro. O Brasil também muda a defesa para a zona. O jogo agora tende a ser um jogo mais trabalhado, até pelo próprio sistema de defesa que ambas as seleções estão usando. E vamos depender das bolas de fora, mais das bolas de fora do que o jogo no garrafão. Vai para o primeiro arremesso livre. A Gil e converte. Camisa 34 da seleção brasileira. A Gil foi destaque da seleção e cestinha do Brasil com 13 pontos no primeiro jogo amistoso. Vai para o segundo arremesso, converte de novo. Mantém boa vantagem o Brasil, 50-42. Volta a ter a vantagem de 8 pontos. Artemis trabalha com a Rosa. Vem o arremesso, deu ar, essa bola não cai. Brasil volta para o jogo, volta ligado. Joyce com rapidez com a Pati. Essa bola não saiu, hein? Mas é da seleção angolana. O jogo agora em alta velocidade. É lá e cá. De novo, Artemis. Bola no ar, não caiu. Está desperdiçando o ataque a seleção de Angola. Brasil 50-42. Faltam 7 para terminar esse último período. Vem para a finta. Brasil marca forte. De novo a seleção angolana. Vai para o arremesso. Deu aro. Bola brasileira. Joyce no contra-ataque. Para trabalhar essa bola o Brasil. Está na frente. Trabalha a bola. Ganha um pouco mais de tempo. Kelly. Joyce. E aí recebe a falta a Joyce, camisa meia dúzia da seleção brasileira. Nesse momento do jogo, com uma vantagem de 8 pontos, precisa sair na correria ou é melhor gastar o tempo, deixar o tempinho um pouco passar? Pois é, novamente aquela questão do padrão de ataque, do jogo armado. A Joyce ficou livre agora e por essa razão ela achou que ela deveria entrar no ataque num jogo individual, sem que a equipe do Brasil estivesse totalmente posicionada. Então é importante
esperar que toda a equipe se posicione e trabalhe o acerto ou a maior possibilidade de acerto. Não tem necessidade de sair para esse jogo individual agora. O importante agora é que o grupo brasileiro entenda que esse amistoso deve ser usado como um acerto da equipe também, Reinaldo. Não só a vitória no jogo, mas também o acerto da equipe. A equipe tem que ir pronta para a Copa América, né? Que não vai ser fácil não vai ter vida fácil a seleção do Brasil. 50-42, faltando 6:43 para terminar esse último período. 2 faltas cometidas de cada lado. E os treinadores nesse momento ajustando um pouquinho mais as suas equipes. O Carlos Lima, técnico do Brasil, e o Jaime Covilhã, treinador da seleção angolana. O Brasil, lembrando que perdeu durante o jogo a sua camisa de número 8, a armadora Tainá Paixão. Acabou se contundindo, deixou a quadra, já foi atendida pelo departamento médico. É mais uma com grande nome, né? Nesse selecionado brasileiro, nessa nova fase da seleção do Brasil. De volta para o jogo. Faltando 6:43 para terminar a partida aqui em Pindamonhangaba. Ginásio João do Pulo. Brasil trabalha a bola, Tati. Movimentação da Kelly. Fez o giro no outro lado. Pati passou para Joyce, para arremessar, tocou para Gil. 2 pontos mais. Brasil e tem falta. E ela comemora bastante. Brasil trabalhou a bola, né? De mão em mão até chegar o arremesso e a falta, né, Fernando? Isso é importante. Isso é mais importante, na minha opinião, do que a vitória em si. Se o Brasil conseguir sistematizar o ataque, o Carlos pensando bem as substituições que ele vai fazer, acertando o maior número de jogadoras possíveis dentro desse posicionamento tático de ataque. Aí ele fica tranquilo para a Copa América. Mesmo que ele corra risco de lesões ou situações especiais de jogadoras, ele tem opções de substituição, porque existe um padrão de ataque. A Gil fez os 2 pontos, mas desperdiçou o arremesso livre. 52-42, abriu 10 pontos a seleção brasileira, faz um bom jogo nesse último quarto também. Vem essa bola de fora para a tentativa de 3, deu aro, contra-ataque do Brasil, na rapidez, na agilidade, com a Joyce, trabalha com a Kelly, volta com a Joyce, canta a jogada, vem para o jogo a Tati, tem 10 segundos para fazer o arremesso, bola com Joyce, na infiltração, para Gil. Aí ficou presa a marcação da seleção angolana. Puxa o contra-ataque, 3 contra 1, 3 contra 1. Vai desperdiçar? Desperdiçou, deixou o Brasil voltar inteirinho, olha. Eram 3 angolanas contra 1 brasileira, desperdiçou o ataque, voltou o Brasil inteirinho na marcação. Olha a Kelly, força bastante a marcação, tem dificuldades a seleção de Angola. Vem o arremesso, aí tá parado o lance com falta. Falta para a seleção de Angola. Eu conversando ontem com o técnico de Angola, o Jaime, ele me falou que a Itali na armação é uma jogadora que imprime um ritmo muito forte para a seleção de Angola, mas ela exagera em alguns momentos em relação ao tipo de passe que ela trabalha. Então você observa que isso aconteceu agora no último contra-ataque. Ela fez um passe desnecessário. Desperdiça o arremesso livre a Sônia. Vai para a segunda tentativa. Brasil abriu 10 pontos, 52-42, faltam 5:27 para terminar o jogo. Sônia de novo. Aí essa bola encaixa direitinho, caiu. 52-43, Brasil mantém uma boa vantagem. Joyce. Vem para o jogo a Pati. Outra vez com a Joyce. Se movimenta a Tati, a Kelly também, a Joyce. Desperdiça o ataque da seleção brasileira. A bola queima na mão da Itali, sai e é posse de bola para a seleção brasileira. Você acompanha todos os detalhes na TV Funvic, Rede RVC, a sua nova TV. Placar de 52, Brasil 43 para a seleção de Angola. Essa é uma bola, é um material de bola veloz, Reinaldo. É difícil o domínio de bola. Você imagina as armadoras, ela é uma armadora perdendo controle de bola, imagina a dificuldade para as outras jogadoras. Tentativa de arremesso de 3, não deu certo, deu aro, essa bola não cai da Joyce. Melhor para a seleção angolana. Itali vai na finta, na habilidade, vai para cima.
Fez o giro. Tentativa de novo, Deuada, não caiu, insiste no ataque a seleção de Angola. Para 3 agora, de longe para 3, Deuada, não caiu. Kelly, a bola ainda é da seleção de Angola, na briga. Segura. Marcação forte da Tati. Tentativa de arremesso da Nigiandula. E aí o toque da jogadora brasileira cometendo falta. O Brasil melhora bastante a defesa, melhora também no ataque, no seu movimento de ataque tático, mas contra uma defesa zona, Reinaldo. Esse padrão de jogo tem que ter também contra a defesa individual. Essa defesa é que vai se encontrar na Copa América. Uma equipe como o Canadá, Cuba, tem marcações físicas muito fortes na marcação individual. Então o Brasil precisa ter esse padrão também contra a marcação individual. Bom, primeiro arremesso livre, desperdiçado pela 15, Nigiandula. 52-43 Brasil. Vai para o segundo arremesso. Agora converteu, diminuiu mais um pouquinho, 52-44. Vantagem de 8 pontos para a seleção brasileira. Joyce já está na quadra adversária. Vai batendo bola a armadora brasileira. Vem para o jogo Pati. Tenta se livrar da marcação de duas angolanas. Gil. Fez ali a parede para a passagem da Tati, fica presa a marcação. Kelly para Joyce, 2 segundos para arremessar, tem falta. Falta em cima da armadora brasileira, a Joyce. O Brasil já cometeu 4 faltas neste último período, 4 faltas também a seleção de Angola. Geralmente os instantes finais do último período é com muita falta, né? Principalmente o time que está perdendo vai picando o jogo, né? A tendência é que o jogo fique muito intensivo agora, porque qualquer bobeira vai acontecer isso daí. Bola de fora, bola de 3 pontos, que fica muito difícil tirar a diferença no placar. E ocasiona muitas faltas. 55-44. Bola de 3, abriu 11 de vantagem da seleção brasileira. Diminui a seleção angolana. 55-46. Fica eletrizante esse último quarto de jogo aqui no ginásio João do Pulo. Brasil fez a diferença no terceiro período. Virou com uma boa vantagem. Entrou nesse último quarto com uma larga vantagem. Vai mantendo a boa vantagem. Abriu até um pouco mais. E fica muito perto da vitória. No primeiro amistoso, a vitória foi de 63-57. Não falta muito não, mas 8 pontos o Brasil iguala a pontuação que fez no primeiro amistoso diante da seleção de Angola. Aí a Gil, arremesso livre. Converte o primeiro. 56 para a seleção brasileira. Fazendo uma fase de preparação muito boa. A camisa de número 34, a Gilmara Gil, jogadora do Brasil. Essa é a Itali. Marca essa briga da Itali com a Joyce, é uma coisa à parte, né? Itali de novo. Bola no fundo para ninguém. Passou para Nigiandula. Acontece muito disso, esse duelo armadora contra armadora, ô Fernando Vale? Sim. Não só na questão do jogo, mas na questão psicológica também do jogo. Elas se provocam muito, tem muita conversa, principalmente quando tem uma divergência culta, sem dúvida nenhuma. Que praticamente uma está marcando a outra o tempo todo, né? Uma vai fintando a outra o tempo inteiro, vai tentando cantar a jogada para a companheira, tentando desestabilizar a adversária. É um duelo à parte, realmente. Chama atenção a armadora contra a armadora, nesse caso a Joyce pelo Brasil, e a Itali, camisa 5, pela seleção de Angola. Faltando 2:49 para terminar o jogo aqui no João do Pulo. Último período, 57 Brasil, 46 Angola. O Brasil estourou em faltas, né? Aliás, as duas seleções já estouraram. E a partir de agora, toda falta é lance livre, né? Lance livre, exatamente. É isso que a gente comentava há pouco, né? Fica um jogo mais picado nos últimos minutos, nos últimos instantes da partida, que as jogadoras vão parando, principalmente quem está em desvantagem, né? O técnico brasileiro fez uma opção tática de mudança, colocando jogadores experientes na quadra, Reinaldo. Então, o que ele vai fazer? Agora a tendência é que realmente a posse de bola seja trabalhada e manter essa diferença, aumentar se possível, mas administrar o jogo até o final, sem nenhuma tentativa mais ousada. A Ana converteu os dois, diminuiu, 57-48.
Brasil tem a Ega e também a Kelly. A Kelly já estava, está com a bola e a Ega está no jogo também. Para ela, com a Ega. Vem trabalhando a seleção do Brasil. Tati, com a Kelly. Bate bola, usa o corpo, vai para o giro. Ela sempre faz isso, né? Vai para o giro, tenta o arremesso. Mas agora acabou ficando no ar o posse de bola para a seleção de Angola. E dá para trabalhar assim com duas pivôs, no caso Ega jogando junto com a Kelly? Sim, o Brasil teve em várias competições internacionais essa opção. É importante para estabilizar o jogo dentro do garrafão. Fica muito difícil para Angola agora jogar dentro do garrafão. Como a gente tem uma armadora muito agressiva na marcação, destrói a armação, essa bola já fica difícil de chegar até na mão das pivôs, e uma presença forte das pivôs experientes intimidam as pivôs de Angola, que vão ter uma dificuldade maior também para jogar. Mais um arremesso para a seleção angolana. Nigéndola converte o primeiro. Tira um pouco a diferença, 57-49. Pode cair para 7 a diferença da seleção brasileira se converter agora. Converteu de novo. Nigéndola, 57-50, Angola, faltando pouco mais de 2 minutos, né? Desculpa, a Angola vai abrir a marcação agora, Reinaldo. Vai ficar um jogo muito interessante. Ega, olha só, marcando aqui na quadra ofensiva a seleção angolana, para dificultar a saída dessa bola da seleção do Brasil. Tenta controlar o jogo com a sua experiência, Joyce. Vem para o jogo Kelly. Ega, essa bola passa de mão em mão para Kelly, vai para arremesso! Jogada sensacional do ataque brasileiro. Bola passando de jogadora por jogadora, chegou na Kelly, fez o giro, 2 pontos mais para a seleção do Brasil. 59-50 para dar moral esse lance, hein, Fernando Vale? Pois é, novamente a experiência, né, Reinaldo? Novamente fez a diferença a experiência. Por isso a importância de manter essas jogadoras no plantel brasileiro, né? Fazem a diferença em jogos internacionais. O jogo está parado, o atendimento para uma jogadora angolana na última chegada da seleção brasileira, né? No último ponto, nos últimos 2 pontos da Kelly, ficou caída a jogadora de Angola, vai ser atendida nesse momento. Está sendo retirada de quadra nesse momento e recebe os aplausos do torcedor aqui do ginásio João do Pulo. Bom, o jogo está parado, o tempo pedido, faltando 1 minuto e 55 para terminar esse último quarto, para terminar o jogo. 59 Brasil, 50 para a seleção de Angola. Quem olha no cronômetro, está observando, 1 minuto e 55 para terminar, a vantagem de 9 pontos. Dá para ficar satisfeito, contente com isso? Ou no basquete tudo é possível com quase 2 minutos faltando para terminar a partida? Vamos imaginar que Angola mude a defesa agora. Esse é o principal fator para uma mudança no resultado. Ele mude a defesa para uma defesa mais agressiva, mais uma leitura melhor da defesa e opte por resultar em contra-ataques precisos. Isso pode mudar o quadro do jogo. No jogo armado, na minha opinião, o Brasil leva uma grande vantagem com as 2 pivôs experientes, Ega e Kelly, dentro do garrafão. Fica muito difícil ter a variação do jogo dentro e fora. Então aí Angola praticamente deixa o resultado ficar como está até o final. Vamos esperar qual será a decisão dos técnicos agora em relação à defesa. No primeiro amistoso entre as 2 seleções, Brasil se preparando para a Copa América e Angola para uma Copa na África. Brasil venceu 63-57. Brasil já fez 59, então faltam 4 pontos para igualar o placar brasileiro conquistado no primeiro amistoso. Angola fez 57 na primeira partida, tem 50, tem aí mais 7 pontos para tentar igualar a sua marca. Brasil tem na quadra a Tati, a Kelly, Ega, Pati e também a Joyce. Esse é o quinteto brasileiro que praticamente deve terminar o jogo aqui no ginásio João do Pulo, em Pindamonhangaba. Aliás, uma bela presença do público mais uma vez, incentivando as meninas do nosso basquetebol brasileiro.
Aí trabalha a posse de bola da seleção de Angola. Agora corre contra o tempo. De 3, de 3! Essas são aquelas bolas que a gente não conta no final do jogo, né? De repente essa bola cai, diminui. Diminui para 6 a vantagem. 59-53. Kelly. Ega. Trabalha com a Tati. Kelly faz o giro. Vem essa bola de fora com a Pati. Deu aro, não caiu. 1:25 para terminar o jogo. Dá para perceber a seleção de Angola tentando trabalhar um pouco mais essa bola, hein? Falta da Joyce. Falta da Joyce. Como o Brasil já estourou, tem lance livre para arremessar a seleção de Angola. A gente comentava exatamente isso, né? Tá faltando 1:55, 9 pontos de vantagem, o jogo tá ganho. Não tá nada, né, Fernando? Não, porque esse lance livre pode acabar virando um ataque até de 4 pontos, de 3 pontos. Porque se ela fizer agora, nós temos que cair para o jogo armado. Mas se ela errar agora e a gente perder o rebote, ainda pode acontecer uma dificuldade maior. Nigêndola vai para o segundo arremesso. Ela dá uma choradinha ali no aro, mas caiu, diminui a vantagem, 59-55. A vantagem já foi de 10 pontos, hein? Cai a vantagem para 4. Joyce. Ela tentou acelerar, mas agora não. Desistiu, vai cadenciando mais o jogo. Ega. Brasil não pode desperdiçar esse ataque, senão complica. Vem o giro da Jaqueline. Bola brasileira. Recomeça com a Joyce. Brasil tem 10 segundos para definir esse lance. Trabalha a Joyce. Pati. Joyce tentou passar pela direita. Segurou. Vem a Kelly. O arremesso de 2 pontos da Jaqueline. Finalmente saiu, né? 61-55. Faltando 40 segundos para terminar o jogo. Vitória garantida da seleção brasileira. Agora não tem jeito. Vem para o arremesso. Nigêndola. Essa bola não cai. Vai terminar o jogo. Menos de 30 segundos. Brasil faz 61-55. No primeiro amistoso foi 63-57. Quase que se repete o mesmo marcador. Aí o Brasil com a Kelly. Deu defesa a bola. A arbitragem está marcando bola para a seleção do Brasil. É só administrar, faltando 13 segundos. 61-55. Placar muito próximo do que a gente viu no primeiro amistoso. Tá aí a parte, vai segurando bola da seleção brasileira. Joyce de 3, deu aro, bola não caiu. Faltam 5 segundos, vai terminar o jogo no ginásio João do Pulo. Torcedor faz aqui a contagem, 0 cronômetro, termina o jogo. Brasil vence de novo. 61 para a seleção brasileira, 55 para a seleção de Angola. Jogadora se cumprimentando no ginásio, torcedor fazendo a sua festa. E aí, professor Fernando Vale, o que dá para resumir do que você viu de Brasil e Angola? Expectativa do Brasil agora, lá na frente da Copa América. Exato, Reinaldo. A observação que fica no jogo, o alerta que fica para o jogo, para a nossa escola de basquetebol, é que realmente nós precisamos desenvolver um padrão de ataque, um sistema de ataque, uma escola de ataque mais consistente, para que o movimento e para que a estrutura da seleção prevaleça sobre valores individuais. Lógico que os valores individuais são importantes, mas o Brasil precisa ter um sistema melhor. A questão da defesa também nós temos que observar a fase de preparação da seleção. Foi uma preparação bastante intensa, com as jogadoras vindo de poucos jogos nas competições nacionais. Então algumas jogadoras precisaram entrar em processos de trabalhos específicos para desenvolver o seu melhor jogo. Então isso reflete num cansaço natural nessa fase. Agora a seleção precisa descansar e ajustar detalhes para a Copa América. Já a seleção de Angola é o que se espera de uma seleção da África, uma seleção muito forte atleticamente, uma seleção com uma periodização física muito grande, e mostrou isso na quadra, mostrou que é uma potência mundial também. Está em 23º no ranking mundial,
mas poderia estar muito mais acima e os próximos anos aí podem mostrar isso. Ok, professor Fernando Vale, muito obrigado pela participação, obrigado a toda a nossa equipe. Os comentários do professor Fernando Vale, convidado especial, as imagens do Davi Fonseca, Edilson Miranda, Vinícius Velasco, a produção do Pedro da Badia, obrigado a toda a nossa equipe. Brasil venceu de novo, 61, Brasil 55, Angola. Rede RBC, TV Fonvic, a sua nova TV.